O melhor é de Deus. Infelizmente, somos muito tentados a dar para Deus aquilo que sobra. Meio que aprendemos isso com a religião antiga, que sempre nos ensinou meio que dar esmolas para o Senhor nosso Deus e para a sua igreja. Isso causou um comportamento equivocado a respeito de Deus. Até hoje, muitos dizem que temos que dar o que o coração manda, temos que dar aquilo que nos sentimos bem. Mas eu quero retrucar isso. Nós, seres humanos, não gostamos de dar coisas, nós gostamos muito de receber. Estamos sempre prontos para receber, mas para doar, tem que ter um apelo muito forte e bons argumentos para nos convencer a abrirmos mão de algo e dar ou ofertar. Somos muito ligados ao ter e por isso queremos sempre mais e mais. Dificilmente alcançaremos a bem-aventurança do dar. A Bíblia nos ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas não é nada fácil entendermos e vivermos esse princípio. E hoje, em nossa devocional, vamos falar do personagem Abel, o segundo filho de Adão e Eva, que agradou ao Senhor com a sua oferta e que nos ensina essa bem-aventurança de dar o nosso melhor para Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional, personagens bíblicos. A de hoje o tema será O Melhor é de Deus. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Irmãos e irmãs, em outra devocional atrás, falamos de Caim, o irmão que teve inveja, e ciúme do que o Senhor fez com Abel, de ter se agradado da sua oferta. E Caim ficou furioso por Deus não ter aceitado a oferta que ele fez. Mas o que será que diferenciou as ofertas desses dois irmãos? Pelo que a Bíblia nos mostra, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Mas quando fala de Abel, a Bíblia enfatiza que Abel trouxe das primícias do seu rebanho como oferta ao Senhor. Aqui é a primeira vez que aparece o termo primícia, que quer dizer o primeiro ou as primeiras coisas. Vale lembrar que lá no Novo Testamento a gente aprende que Cristo é visto como a primícia, as primícias dos irmãos que foi ofertada ao Senhor. A primeira vida humana que foi como oferta a Deus, como pagamento pelos pecados da humanidade. Em Abel, podemos ver esse tipo de oferta sendo ministrada ao Senhor. Mais à frente, no Antigo Testamento, à frente desse texto aqui, o Senhor chegou a oficializar as ofertas de primícias, ou seja, os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos de uma colheita deveriam ser separados e ofertados ao Senhor. Deus chega a dizer que as primícias, os primeiros frutos, são dele. Então o povo passou a ter essa cultura de separar os primeiros frutos, os primeiros feixes de trigo e de cevada, as primeiras crias de seus animais e entregá-los como oferta ao Senhor. Caim, voltando aqui ao texto, deu apenas uma oferta ao Senhor, mas Abel não. Abel pensou na sua oferta, ele preparou a oferta, ele deu o seu melhor, ele deu o melhor que tinha, ele deu dos primeiros frutos do seu rebanho, assim nos diz a Bíblia. E isso demonstrou o quê? O seu temor, o seu amor e a sua fé em Deus, que Deus é aquele que não precisa de oferta, mas pede um coração contrito e quebrantado diante da sua presença. Deus, meus irmãos, ele não precisa de nada que é nosso. O que ele quer é a nossa adoração, é a nossa devoção. E oferta, dízimo, tempo, dedicação, diz muito sobre o amor que temos a Deus e ao nosso próximo.
Tudo isso diz muito respeito do nosso interesse na grande obra de Deus em expandir o seu reino. Tudo isso diz muito respeito ao nosso temor e confiança em Deus e também em proclamar a salvação de Jesus Cristo por esse mundo afora que tanto está precisando. Deus não precisa de nós e nem do nosso dinheiro. Ele pode fazer tudo sozinho, só que ele resolveu contar conosco nessa obra. Então, quando ofertamos algo, quando cumprimos princípios financeiros de dízimos e ofertas diante de Deus, nós estamos cumprindo um privilégio diante da presença do Senhor. Não podemos lidar com Deus como se ele fosse um mendigo, um pedinte de rua, que damos aquelas moedinhas que estão sobrando em nossos bolsos, que aliás hoje em dia nem temos mais, não é verdade? Eu creio que Deus merece muito mais do que nossas esmolas financeiras, do que nossas esmolas de tempo e de dedicação. Para Deus tem que ser o nosso melhor. Trocando em miúdos, como posso dedicar 8 horas do meu dia ao meu patrão, ao meu serviço, e apenas 10 minutos ao meu Deus, se é que dedico 10 minutos? Como posso dedicar horas e mais horas com um filho, ou com a esposa ou o esposo, e não ter tempo para orar e ler a palavra do meu Deus? Como posso gastar minhas economias com meu carro, com lazer, com futebol e até vícios e não contribuir com nada para a igreja do Senhor que prega a salvação de Jesus Cristo? Como posso ser ganancioso ao ponto de querer apenas guardar e guardar dinheiro e nunca ajudar aqueles que são mais pobres e necessitados? Eu creio que em Abel o Senhor Deus nos ensina a dar para ele o melhor que temos. E ele vai nos dar o melhor que ele tem. Aliás, já até nos deu, que foi o seu Filho Jesus. Ele deu esse melhor para nós. Se nós já recebemos o melhor de Deus, então vamos dar o nosso melhor para Ele. Seja o nosso melhor nas finanças, no nosso tempo, nos nossos talentos e em toda a dedicação da nossa vida. Amém? Com muito temor e amor, que nós possamos sempre dar o melhor para Deus. Vamos orar ao Senhor para a gente aprender isso na oração. Amém? Deus amado e querido, quebrante o nosso coração para entendermos a sua mensagem, ó Pai, que para o Senhor tem que ser o melhor. Aqui na palavra já nos mostra isso, Pai. Na primeira oferta dedicada ao Senhor, alguém ofertou de qualquer maneira, mas teve um outro que ofertou de coração, com muito temor, com muita fé, ofertou o primeiro, ofertou a primeira cria, ofertou as primícias ao Senhor, e assim o Senhor agradou dessa oferta, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Pai, a fazer o melhor para o Senhor, não só na questão de uma oferta, mas também, Pai, na questão do nosso tempo, na questão dos nossos talentos, da nossa dedicação, do nosso temor ao Senhor. Ah, Paizinho querido, quantas vezes colocamos tantas coisas na frente da obra do Senhor, da nossa disposição, mas nessa manhã nós estamos aprendendo com Abel, o teu servo, que ofertou o melhor para ti, e diz a sua palavra que o Senhor se agradou dele e também da sua oferta. Assim que é, meu Pai, aqueles que têm o coração quebrantado, o Senhor se agrada deles e de tudo que eles fazem. Nos ajude a tirar, Pai, essa maldição da nossa consciência de dar esmolas para o Senhor, de dar esmolas para a igreja, de dar o que sobra para os irmãos necessitados. Não, Pai, para eles tem que ser o melhor, para o Senhor tem que ser o melhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor assim possa nos ajudar a termos essa consciência tranquila, limpa e abençoada. Tira do nosso coração toda ganância, meu Pai, e nos ajude, ó Deus, a cairmos na palavra do Senhor que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é fácil, mas, ó Deus, ajuda-nos nessa tarefa, ajuda-nos a vivermos esse princípio, ó Pai, porque quanto mais fizermos isso, mais o Senhor terá para nós, para a honra, glória e louvor do seu nome. Nós oramos, ó Pai, tira o nosso coração preso aos tesouros desse mundo, meu Deus, que
traça e a ferrugem corroem, meu Pai, mas que estejamos presos nos tesouros do céu, onde ladrão não vai, onde a traça e a ferrugem não corrompe, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos, que a nossa consciência esteja tranquila e que vamos dar o melhor para o Senhor, o melhor para o nosso próximo, o melhor do nosso tempo e dos nossos talentos à igreja do Senhor. Ensina-nos os princípios da palavra, de primícias, de dízimos, para que a gente possa cumprir com alegria, com amor e dedicação do nosso coração, para que o Senhor se agrade de nós e das nossas ofertas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido sobre isso. A gente ouve tanta gente falar, tanta balbúrdia, tanta bobagem a respeito de oferta, a respeito de dízimo hoje, né, irmãos? Mas eu quero que você tenha esse aprendizado do Senhor para a glória de Deus. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí nas devocionais dos personagens bíblicos. Então acompanhe a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, também no Facebook. Não esqueça de dar a sua curtida, dar o seu joinha e, acima de tudo, compartilhe essa mensagem com seus amigos e irmãos, chame-os para eles estarem fazendo parte da nossa comunidade de aprendizado e oração. Grande abraço para você, Deus abençoe, até amanhã, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.